Saúdo a todos com paz do Senhor Jesus. Amém. Abramos a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero pedir a atenção de todos os irmãos e amigos. Nós não usaremos fundo musical, mas queremos que todos ouçam atentamente a palavra do Senhor nosso Deus. E eu peço aos irmãos e amigos que não conversem, não acesse as redes sociais, mas ouça a palavra do Senhor neste momento. O maior propósito dessa festividade que o pastor já anunciou, que inicia hoje e continuará por vários dias, é nós anunciarmos a missão principal da Igreja de Cristo na face da terra. Por esse motivo, muitas pessoas neste povoado receberam visitas, ouviram uma palavra durante todo esse dia, porque o maior propósito de estarmos aqui, não somente neste povoado, mas na face da terra, é nós anunciarmos a mensagem do Evangelho. E toda a Bíblia Sagrada resume-se na criação, como nosso irmão que nos antecedeu já falou, na queda, na falha, no pecado do primeiro casal, e da restauração do ser humano. Mas também a Bíblia Sagrada mostra que todos aqueles que não submeterem-se a essa restauração, no final também haverão de serem condenados. A fim de que isso não aconteça com toda a humanidade, o Senhor Jesus Cristo mandou-nos pregar o Evangelho a toda criatura. E todas as vezes que estamos diante de uma oportunidade como essa, que não são todos os dias, pois muitos dos trabalhos que realizamos, às vezes são dentro do templo, e nem sempre está ao alcance de todas as pessoas. Quando estamos diante de uma oportunidade como essa, lembramos-nos de Judas, versículo 22 e 23, que diz que devemos nos compadecer daqueles que estão duvidosos e mostrar-lhes o caminho certo, arrebatando-os do fogo. E a nossa proposta nesta noite é exatamente lhes falar desse texto áureo da Bíblia Sagrada. O texto que fala sobre o principal objetivo da vinda de Cristo à face da terra. Quando nós olhamos esse texto da Bíblia, está dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora imagine o texto sagrado começando com uma explicação. É Deus explicando a nós o motivo de enviar o seu Filho ao mundo. É Deus explicando a nós o quanto o ser humano, para Deus, é importante. E ele começa dizendo porque a explicação
Somente no cristianismo é possível se ver um Deus tão grande dando explicações ao ser humano. Somente no Evangelho, somente na palavra de Deus é possível. E é muito fácil de se compreender isso, porque a Bíblia diz, em Isaías capítulo 64, e o versículo de número 4, que nunca se viu com os olhos, nem tampouco com os ouvidos se percebeu, um Deus que trabalhe para aqueles que nele confiam, que nele esperam. E é esse Deus, aleluia, em que anunciamos nesta noite, que para um povoado como esse, para dar explicação a nós, que apenas criaturas somos, para dizer que nos ama, glória a Deus, para dizer o quanto somos importantes para Ele. Talvez nem mesmo para nós temos tanta importância, pois alguns dão o seu corpo à prostituição, ao adultério, às drogas e aos jogos. Há pessoas que, por não sentirem-se amadas, às vezes dão cabo da própria vida. Mas Deus ama tanto a humanidade, que para nos nesta noite, para através da sua palavra dizer-nos o porquê enviou o seu Filho ao mundo. Quando nós olhamos para este porquê, aqui está uma explicação. E aí diz-nos o texto, Deus. Eu encontro nesse texto as maiores coisas da Bíblia Sagrada. A maior explicação de Deus. O maior ser contido em toda a Bíblia, porque é Deus, o maior ser. E nós não temos tanto tempo para explicar da grandeza deste ser, Deus. Mas citamos pelo menos Isaías 40, versículo 13, 14 e 15. Quando o texto sagrado diz que ele mediu os céus a palmos, juntou as águas em seus punhos, pesou os montes da terra em balança de precisão. Isso mostra-nos a grandeza de Deus e traz-nos um questionamento dizendo: quem aconselhou a mente de Deus? Quem penetrou os segredos de Deus? Quem pode instruí-lo? A Bíblia diz ainda em Isaías 40, 22, que ele se assenta sobre o globo terrestre. Mateus 5, 37, que ele, 35 a seguir, que ele tem a terra como tamborete de ele colocar os pés para descansar. Isaías 40, versículo 26, diz que ele chama todas as estrelas pelo nome e elas se apresentam diante dele. Um grande Deus como esse, Jó 36 e 5 diz, ele é tão grande, contudo, a ninguém despreza, mesmo sendo grande em poder e em força, porque ele é Senhor. A maior explicação, o maior ser, dizendo-nos algo que nós precisamos saber. Quando nós olhamos para o texto sagrado, amou, não
o maior sentimento, mas a maior atitude, a maior ação. Porque amor não é sentimento e nem palavras apenas. Amor são atitudes. A Bíblia diz em Romanos 5:8 que Deus prova o seu amor para conosco, que deu o seu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores. O apóstolo Paulo disse que alguém poderia fazer alguma coisa boa por alguém que ele julgasse ser bom, mas por alguém ruim. E é por isso que o mundo não compreende essa mensagem. Alguém diz o seguinte: quando alguém não dá mais nada, ainda dá um crente. Mas isso é quando dá tempo. Tem uns que vão para o inferno antes. A Bíblia diz em Lucas 19:10 que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eclesiastes 9:5, enquanto a vida há esperança, porque depois da morte segue-se ao juízo. Hebreus 9:27. A decisão enquanto vida se tem, e por isso a maior demonstração, porque ele amou. O texto sagrado nos diz que ele amou o mundo. A maior abrangência desse amor. Alguém ama a esposa, outro ama o marido, alguém ama os filhos amam os pais, mas Deus amou a humanidade inteira. Não há uma pessoa no mundo que Deus não ame. Até mesmo aqueles que lhe desprezam. Até mesmo aqueles que lhe profanam e blasfemam do seu nome. Porque muitos o fazem na sua ignorância. O apóstolo Paulo disse que anteriormente era blasfemo, porque fazia ignorantemente. Não há uma só pessoa neste povoado onde não seja alvo do amor de Deus. Portanto, Deus ama a todos. Mas o amor de Deus não nos imuniza a recebermos o seu juízo se não aceitarmos a sua palavra e o seu Filho como único e suficiente Salvador de nossa vida. Sabendo disso, a Igreja de Cristo tem a função de esclarecer a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. E é o que nós estamos tentando fazer nesta noite, procurando de uma forma esclarecedora lhe dar a entender isto. A Bíblia Sagrada diz que ele amou o mundo, a maior abrangência que deu. Essa é a maior doação, o maior presente, a maior dádiva. Ele deu. Se a humanidade entendesse. Alguém deseja ganhar a Mega Sena. Alguém deseja fazer uma quina. Alguém deseja tantas coisas neste mundo. Mas se o mundo entendesse, a solução do mundo não está em governos, a solução do mundo não está em riquezas materiais, a maior riqueza do mundo está na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. E ele foi dado. A profecia do profeta disse, quando ele ainda não tinha nascido, mas profeticamente ele falou: um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Menino nasceu porque ele veio como homem.
O Filho se nos deu porque por Deus foi dado. O divino se fez carne, habitou entre nós. E João disse: nós vimos a glória do unigênito do Pai. Quando olhamos para esse texto sagrado, nós vemos a maior doação. O seu Filho. Esse é o maior presente. Quantas pessoas estão no mundo e às vezes acabrunhadas, tristes, cabisbaixo, porque alguém esqueceu o dia do seu aniversário, porque alguém esqueceu uma data que para a pessoa seria especial, porque alguém não o lembrou em uma situação. Mas a Bíblia diz que Deus, sendo tão grande, Ele deu o seu Filho para a humanidade. E esse é o maior presente. Mas as pessoas buscam e querem coisas materiais. E coisas materiais não preenchem a alma do ser humano. Quem é que não tomou conta e nota da imbecilidade de homens ricos neste mundo, que há poucos dias entraram num submarino querendo tocar o final das águas? Isso é falta de Deus, porque a Bíblia diz em Miqueias 7:19 que os nossos pecados Ele lança nas profundezas das águas. E se lança nas profundezas das águas, é locais onde não serão achados. A expressão é para que entendamos que Ele não se lembrará mais dos nossos pecados. O problema é que nós não lemos a Bíblia. O irmão vem cantar e falando nada fala, fecha os olhos e gagueja e nada diz. Mas cantando, canta liberalmente. E alguém diz: como pode? Cantar não, falar não fala, e cantar, canta. É porque a Bíblia diz: tudo quanto tem fôlego não é para falar, mas é para louvar a Deus. Deus não está preocupado com quem fala, Deus está preocupado com quem adora. Então, se tem fôlego, tem que adorar a Deus. É a Bíblia, a palavra. Então, para falar, gagueja, mas para adorar a Deus, se tem fôlego, louva liberalmente, porque a palavra é a verdade. O que eu quero saber que tem fundo de mar? Quero saber o que eu tenho no céu, porque é para lá que eu estou indo. Riqueza material não supre a necessidade do ser humano. O maior presente que a humanidade pode ter é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Às vezes, lendo um texto como esse, alguém vai dizer o quê? Olha, o maior homem pregou sobre ele. Foi Jesus quem disse. O texto sagrado diz: para que Deus não faz nada sem propósito. Ele deu o seu Filho com propósito, com objetivo. Nós estamos aqui nesta noite porque o maior propósito de estarmos aqui é lhe dizer essas verdades através da palavra do Senhor. Para que esse ajuntamento de pessoas? Para que esse pessoal desde cedo neste povoado? Para que ser zoado o tempo todo? Para quê? Para quê? É para isso, é para que você entenda. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Para quê? Este é o maior propósito. Todo aquele. Esse é o maior alcance. O Senhor quer lhe alcançar. E a preocupação de Deus é tão grande que se você não vai a um culto, não vem a um templo, Deus envia pessoas aos seus lares. Fala-lhes de Jesus. E embora o nosso irmão diga 37 casas visitadas,
92 pessoas ouviram o evangelho. E ainda que ninguém tenha aceitado, mas a missão está sendo cumprida. A mensagem está sendo anunciada. O propósito do envio de Cristo ao mundo é para aquele. Todo aquele. E você está incluído. Às vezes você diz, eu não sei ler, não sei escrever. Para que eu vou servir para ser crente? A Bíblia diz que é bem-aventurado quem lê. É bem-aventurado quem ouve. E é bem-aventurado quem obedece a palavra da profecia deste livro. Quantas pessoas nós conhecemos nos nossos templos que quando tomaram essa decisão por Cristo também não sabiam ler. E embora hoje não consigam ler mais nada, mas na Bíblia e a Bíblia elas conseguem ler. Não são poucos os testemunhos que temos como esses. A salvação não depende de leitura. A salvação depende de entendimento e de crença. É por isso que o nosso propósito é que você entenda e creia. Porque somente entendendo e crendo no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós obteremos a salvação. E a Bíblia diz, todo aquele que nele crê, essa é a maior fé. João disse em 1 de João 5,4, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque as pessoas, algum tem fé num pedaço de madeira, alguém tem fé em alguma pessoa, alguém tem fé em que alguém possa lhe ajudar. Mas a Bíblia fala que nós devemos ter fé em Jesus Cristo de Nazaré. É nele. Já foi cantado nesta noite que aonde sabia-se que Jesus estava, alguém dizia, lá vem ele. Ele está chegando. Ele vem aí. E se você nos ouve nesta noite e olhar para essa quantidade de pessoas que estão aqui, que decidiram-se por Jesus, nenhuma delas tem arrependimento por terem se entregado a Cristo. Mas uma boa parte delas tem arrependimento porque não tomaram essa decisão na primeira vez que ouviram o Evangelho. Mas nenhum está arrependido por ter se entregado a Cristo Jesus. Glória a Deus. Então você tem a oportunidade de amanhã não ter esse arrependimento, de ter perdido tempo, de não ter se entregado a Cristo quando ouviu a mensagem do Evangelho. O texto sagrado diz para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa é a maior garantia. A Bíblia só mostra dois caminhos. A Bíblia só mostra duas eternidades. Quando Adão e Eva pecaram no Éden, como Deus havia prometido, no dia que comeres do fruto morrerás. Ali morreram espiritualmente. A gente vê que a queda da humanidade demonstra uma queda espiritual, uma queda moral. É por isso que o mundo, de uma certa forma, na atualidade, é imoral. Porque moralmente a humanidade está caída, espiritualmente a humanidade está caída. O ser humano morreu. Depois, fisicamente, porque é o caminho que nós vamos seguindo. E quando morre, o corpo tomba na terra.
O espírito e a alma, sendo dois, saem do corpo, mas não se separam. E o homem morre fisicamente. Mas um dia, todos ressuscitarão. Haverão de prestar contas com Deus. E naquele dia, dependendo das decisões que se toma hoje, será dado o destino final. E aqueles que forem condenados eternamente, essa será a segunda morte de que fala a Bíblia. E então veremos que o homem morre espiritualmente, moralmente, fisicamente e eternamente. Lembremos-nos de que quem for para o inferno ou para o céu irá em corpo, alma e espírito. No céu, com glória. No inferno, sem glória. Mas é o que acontecerá. Mas a Bíblia diz que esse evangelho, Jesus foi enviado para que isso não aconteça, não pereça. Isso é a maior garantia. O Senhor não quer que você pereça. A igreja entendeu e não quer que você pereça. Veja só, dentro do ser humano estão as leis divinas. E você não quer que seu filho erre. E quando ele erra, você o corrige. E você e eu somos falhos. As políticas sociais erram. Mas elas estabelecem leis de segurança e punição. E quando alguém erra, deve ser punido. O ser humano falho. Agora imagine Deus que é perfeito em santidade. Salmos 84:19 diz que a base do trono dele é pura justiça. Ele não julgará o ser humano. Mas a maior garantia dele é para que não pereça. Mas ao invés de perecer, tenha. Essa é a maior dádiva. Amigo que ouve a palavra do Senhor nesta noite. O propósito de estarmos aqui nesta noite é para dizer-lhes que Deus lhe dá a maior explicação. Por quê? Deus, o maior ser do universo, Ele é criador de todas as coisas. Amou, demonstrando a maior atitude de amor por sua vida. O seu filho, este sem nenhuma sombra de dúvida, é o maior presente que foi dado, a maior dádiva. Para quê? Esse é o maior propósito. O Senhor não quer lhe ver condenado. E não se engane. Depois de o corpo tombar na terra, o espírito e a alma saírem, não adianta chamar pastor para orar, nem padre para rezar. Não adianta acender vela para iluminar a alma de quem partiu. Porque a Bíblia diz em João 8:12, Jesus falando, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas, mas já tem a luz da vida. 1 de João 1:5, Deus é luz. Não se ilumina a alma de ninguém com lâmpada de luz elétrica e nem com velas, mas com Jesus. Jesus. E o texto sagrado diz, para que todo aquele que nele crer não pereça. Esta é a maior garantia, você não perecerá. Porque Jesus disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em João 5:28 e 29, Jesus diz
que as pessoas que forem sepultadas um dia ouvirão a voz do Senhor Jesus. E eles ressuscitarão. Quem tomou a decisão por Cristo para a vida eterna. E aqueles que o rejeitaram para a condenação eterna. Se eu não creio que o inferno foi criado para o ser humano, nem eu. A Bíblia diz que foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas os pecados dos seres humanos os levam àquele terrível lugar por causa da desobediência. Deus lhe criou e me criou para nós vivermos da melhor forma nesta terra. Mas o ser humano decide viver da pior forma. O texto sagrado diz: não pereça a maior garantia, mas tenha a maior dádiva. É bom viver. E se aqui na terra as pessoas, se tiver dinheiro, a pança cheia, onde se abrigar, quer viver muito, imagine uma vida eterna. Se aqui as pessoas querem viver onde a gente chora, a gente fica triste, onde o parente morre, onde a gente tem infortúnios, tristezas, lamentos, onde nós adoecemos. Mas ele diz que tudo isso ele enviou o seu filho para que nós tenhamos a vida eterna. A maior promessa na Bíblia não é um carro, não é uma casa, e por isso não lhe falei que Deus vai lhe dar carro e nem vai lhe dar casa, mas eu estou lhe dizendo que Ele tem vida eterna para lhe dar, e você pode começar a desfrutar disso agora. Vida eterna. Você já imaginou um lugar onde não envelhece? Onde ninguém fica triste? Onde ninguém adoece, onde não se percebe o tempo passar, porque de eternidade a eternidade nós estaremos na presença do Todo-Poderoso, adorando a Ele, em um tempo sem fim. É isso que é a eternidade. Do outro lado também, aqueles que desprezarem esta oportunidade estarão distantes de Deus, em sofrimento eterno, em lamentos, em dificuldades, com os piores tipos de pessoas que viveram na face da terra, que não aceitaram a mensagem do Evangelho e que se perderam eternamente. Porque afinal de contas, o Filho de Deus foi enviado para que não perecêssemos, mas quem não se entrega a Jesus perecerá. Quantos entenderam essa mensagem? Levante a mão para eu entender que você entendeu. Eu quero fazer um convite nesta noite. Esse aqui é o maior convite. O maior convite não é para você beber uma pinga ou uma gelada. O maior convite não é para você usar uma pedra ou pó. O maior convite é para você vir a Jesus Cristo de Nazaré e se entregar a Ele como o único e suficiente Salvador de sua vida. É a maior decisão. Porque diante de um maior convite, a maior decisão é dizer: eu quero. É só isso. Aí alguém diz: meu coração não pediu. Ele não vai pedir. A Bíblia diz em Jeremias 17:9: enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. O coração do homem é carnal e ele luta pelas coisas materiais e carnais. Somente um coração espiritual, e para ser espiritual precisa o Espírito Santo controlar esse coração. Mas a Bíblia diz em Hebreus 3:7, Hebreus 3:15, hoje mesmo: se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como aconteceu no deserto. Você está diante de uma oportunidade nesta noite. E se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador,
levante a sua mão, porque nós queremos orar por você. Venha à frente. Você sabe que esse é o caminho. Você diz assim: eu acho bonito a vida dos crentes. Eu gosto dos hinos que eles cantam. Eu amo a palavra de Deus. Se ouvir, a vida da gente fica diferente. Você diz: eu sei que eles estão certos. E por que não tomar a decisão certa e seguir? A decisão depende de você. Se alguém nesta noite que deseja, eu estou lhe convidando, venha. Jesus quer salvar você, transformar a sua vida, mudar o seu ser, fazer de você uma nova criatura e lhe completar, porque somente Jesus Cristo completa o ser humano. Ele pode ter tudo que os olhos desejarem neste mundo. Se faltar Jesus, ainda falta tudo. Ele pode não ter quase nada deste mundo. Quando ele tem Jesus, ele já está completo. É por isso que você não entende a vida de um liso que serve a Deus, adorando, glorificando, alegre. Mas isso é a presença de Jesus Cristo na vida, que completa o ser humano. Se tem alguém nesta noite, eu estou lhe convidando. Nós queremos orar por você. É só Jesus quem pode fazer isso. É só Ele que pode mudar a sua vida. Tem alguém nesta noite? Se tiver, venha. O Senhor te chama, quer te salvar e mudar a sua vida. Tem alguém? Você tem oportunidade enquanto você tiver vida. Ainda que esse culto encerre-se, se você decidir, nós oraremos. Ainda que todos nós saiamos daqui, se você lembrar, antes de partir para a eternidade, alguém poderá orar por você e você tomar essa decisão. Agora saiba de uma coisa: a morte não é o final de tudo, independentemente da escolha que você fizer. Tem alguém para Cristo? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde de uma forma poderosa.